Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. No último final de semana, obviamente, eu deixei um ponto muito importante de fora do vídeo, porque, como eu disse, eu achei que era um ponto importante demais para trabalhar no final do vídeo e eu queria fazer um vídeo separado sobre ele. Então hoje eu vou falar sobre uma coisa que é gravíssima e que está acontecendo e que está afetando as bilheterias. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam que vocês me ajudam bastante. Então, só esclarecendo, o assunto do vídeo de hoje é como o vírus corona na China vai afetar as bilheterias e como já afetou as bilheterias no final de semana passado. E eu sei que muitas pessoas podem falar, pô, mas com um vírus desse, com uma ameaça como essa, você vai falar a respeito de bilheteria, mas só explicando para os desavisados, o quadro no canal chama o Clube da Bilheteria e é um dos pontos que eu gosto de abordar aqui no canal. Se eu tivesse um canal de ciência, eu falaria a respeito do vírus. Se eu tivesse um canal a respeito de notícias no Brasil, eu falaria a respeito dos casos suspeitos aí no Brasil e assim por diante. Mas o canal que eu tenho é a respeito de bilheteria. Então eu não quero dizer que o assunto é importante por causa da bilheteria, mas sim que eu vou abordar esse cantinho do problema para falar a respeito de como essa crise internacional vai afetar as bilheterias em território chinês e, consequentemente, em território americano, consequentemente, ao redor do mundo todo. Então não me entendam mal, eu não estou querendo ser insensível, eu estou acompanhando bastante todas as notícias a respeito da evolução do vírus e etc., mas eu vou abordar os efeitos nas bilheterias e algumas pessoas também me pediram no Clube da Bilheteria do final de semana passado. Então vamos lá, eu não sei se vocês sabem, mas a China tem de longe o maior número de salas de cinema aí no mundo, tem 70 mil salas de cinema em quase 10 mil cinemas diferentes, né, complexos diferentes. Para vocês terem uma ideia, isso é quase o dobro do que os 5 mil complexos que tem nos Estados Unidos com 40 mil salas. Então os Estados Unidos têm 40 mil salas, enquanto a China tem 70 mil salas de cinema. E justamente esse final de semana passado foi o Ano Novo Chinês. Eu não sei se vocês sabem, mas é a época de maiores festividades na China e, consequentemente, a época onde mais pessoas vão aos cinemas, onde mais pessoas estão visitando as famílias, então deixam para ir aos cinemas em conjunto. E é de longe a época do ano mais próspera nos cinemas chineses. Mas acontece que a China, obviamente, devido a essa crise de saúde pública, devido a todas as contenções aí que elas estão tentando fazer, eles fecharam todas essas 70 mil salas. Ninguém na China vai conseguir ir ao cinema nessa última semana, não conseguiu ir no final de semana e nem vai conseguir, provavelmente, pelo menos pelos próximos 15 dias a um mês. Muitas fontes aí estão falando que pode durar mais de um mês esse negócio aí da China ter fechado todas as salas de cinema. Obviamente não dá para prever se vai ser um mês, 2 meses, 3 meses, não dá para saber qual vai ser o futuro dessa crise em território chinês. Mas como esse final de semana sozinho pode afetar as bilheterias não só desse final de semana, como também do ano inteiro, não só para os filmes chineses, como também para os filmes americanos. Então primeiro vamos falar dos filmes chineses que obviamente já foram afetados por essa crise. 7 grandes filmes não foram lançados e não só isso, outros filmes que estavam em cartaz também não vão fazer bilheteria nesse período. 7 grandes filmes, incluindo o Detetive Chinatown 3, que é uma das grandes franquias do cinema chinês. E para vocês terem uma ideia da proporção que é esse final de semana, que é esse período na China, eu separei alguns filmes que foram lançados de 2017 para cá, 2017, 2018 e 2019, nesse período, para vocês verem a bilheteria que esses filmes fizeram em território chinês. O filme Kung Fu Yoga fez 257 milhões de dólares, o Detetive Chinatown 2 fez 544 milhões, o filme Monster Hunt 2 fez 361 milhões, Operation Red Sea fez 579, Wandering Earth fez quase 700 milhões de dólares, Journey to the West fez 247 milhões de dólares, Duckweed fez 152 milhões, Crazy Alien fez 327, enquanto Pegasus fez 255 milhões. Então vocês podem ver que num período de somente 3 anos, vários filmes multimilionários foram lançados nesse período. Na verdade, esse período é maior do que qualquer período no cinema norte-americano. Há alguns anos, os filmes lançados nesse final de semana fizeram mais de 1,5 bilhão de dólares. E como são filmes muito grandes, esses filmes podem vir a afetar o calendário do ano inteiro
em território chinês. Por exemplo, o filme não foi lançado agora, o filme Detetive Chinatown 3 não foi lançado neste final de semana, não vai ser lançado no próximo, não vai ser lançado no outro, então daqui a um mês eles lançam esse filme. E o filme que estava planejado para ser lançado daqui a um mês, obviamente não vai conseguir ser lançado porque eles não vão poder ser lançados nas mesmas salas, então eles vão prorrogar alguns outros filmes e a China tem o poder de simplesmente cancelar um grande lançamento em território chinês. Eles podem simplesmente falar, não, esse filme não vai sair mais e com certeza a China não vai tirar os próprios filmes. Obviamente eles vão tirar os filmes americanos se existir a necessidade para isso. Então vamos supor, eu falei a respeito do filme do Dolittle, né, que foi lançado com o Robert Downey Jr., e o filme está previsto para ser lançado em fevereiro. Então claramente ele não vai ser lançado em fevereiro. Então eu não sei se eles vão prorrogar para março, para abril, para maio, ou se eles vão simplesmente falar, ó, não vai ter tempo para passar esse filme, então esse filme está cancelado. E isso pode ter um efeito cascata que pode afetar, como eu disse, os filmes no decorrer do ano inteiro. Até os lançamentos ali de junho, de julho, pode ser que a China fale, não teve tempo da gente passar os nossos próprios filmes, então a gente vai distribuir esses filmes no decorrer do restante do ano, afetando bastante o lançamento de quase qualquer filme que for lançado em território chinês. E alguns filmes que estão previstos para serem lançados em território chinês já em fevereiro são os filmes, por exemplo, Jojo Rabbit, Dolittle, como eu acabei de citar, 1917, o filme do Sonic, o filme História de um Casamento, vários filmes que fizeram muito sucesso em território americano, alguns filmes que foram fracasso em território americano, que estão dependendo completamente do território chinês, como é o caso do Dolittle, correm um sério risco de não serem lançados por lá. E não é só a bilheteria que é afetada por isso, obviamente muitas pessoas que vão aos cinemas, vão no shopping, fazem compras, compram pipoca, compram outras coisas, pagam estacionamento, então é calculado que o prejuízo por causa disso, o prejuízo econômico por causa disso, vai ser muito superior à própria bilheteria que esses filmes vão perder. Obviamente vale citar que o prejuízo que a China está tendo com essa crise é muito maior, eu diria que é milhares de vezes maior do que esse prejuízo que eles vão ter com as bilheterias, então novamente eu friso que eu estou abordando esse assunto principalmente porque o meu canal gira em torno disso, pelo menos esse quadro do Clube da Bilheteria gira em torno das bilheterias mundiais e essa crise chinesa pode muito bem afetar o lançamento dos filmes ao redor do mundo e a gente tem que considerar também que conforme essa crise vai se espalhando, a gente pode ver atitudes parecidas em outros países também. Se por acaso a gente começar a ver mais casos aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, obviamente eles vão proibir os cinemas de abrirem porque o cinema é um ambiente fechado com várias pessoas, com centenas de pessoas muitas vezes, então uma pessoa contaminada num ambiente como esse pode ser extremamente perigoso. Obviamente o carnaval, obviamente outros eventos são mais perigosos ainda, mas o cinema eles têm o controle para fechar, para impedir que as empresas abram os cinemas, então eu acho que existe grandes chances dessa atitude não ser tomada somente na China. E só por curiosidade, outros filmes que deveriam estrear nesse final de semana em território chinês, além obviamente do Detetive Chinatown 3 que eu já citei, são o filme Lost in Russia, um filme de esporte que chama Leap, um filme do Jackie Chan que chama Vanguard, um filme de ação que chama The Rescue e um filme de animação que chama Bonnie Bear's The Wild Life. Entre vários outros, então para vocês verem como esse final de semana é importante para o cinema, para a indústria do cinema chinês, porque eles vão lançar 7 grandes filmes e vários outros filmes pequenos. A gente vê pelo Clube da Bilheteria que normalmente nos Estados Unidos a gente vê uma ou no máximo 2 grandes estreias por final de semana. Raramente a gente vê 3 estreias de médio porte, mas a gente está vendo que na China vão ter 7 grandes estreias, além de várias outras menores. E um dos estúdios chineses, o Huangxi Media, aproveitou essa oportunidade entre aspas, obviamente, aproveitou essa grande tragédia e liberou seu filme online. Eles liberaram o filme de graça na internet e começaram uma campanha dizendo: fique em casa, assista Lost in Russia. Então eles fizeram uma campanha, eu tenho certeza que muitas pessoas na China que estão em casa por causa da contenção de pessoas, porque não pode sair na rua, devem estar assistindo e reassistindo esse filme. Então mostra que a empresa conseguiu ser um pouquinho criativa, mesmo no meio dessa tragédia. Eles liberaram o filme de graça para as pessoas
pelo menos conseguirem assistir um filme novo. Obviamente isso não vai melhorar em nada a situação da China, mas é uma atitude legal de uma empresa tão grande como essa. Então galera, como sempre, o que vocês acharam do Clube da Bilheteria desse final de semana? Obviamente a China está corretíssima em tomar essa atitude e a gente não sabe, mesmo depois que os cinemas voltarem a funcionar, quantas pessoas vão estar dispostas a ir ao cinema, vão estar dispostas a se misturar com tantas pessoas assim. Então é uma coisa que a gente não tem nem ideia dos efeitos que podem vir a acontecer no futuro. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.